Olá, bem-vindo. Você está nessa semana acompanhando uma série de entrevistas com candidatos a prefeito da cidade de São Paulo. Nossa intenção é que você conheça um pouco mais o programa de cada um desses candidatos e, em cima desse programa, das suas respostas, você possa escolher entre eles o que julgar o melhor para a nossa cidade. Queremos lembrar que o nosso convidado de ontem foi o candidato Celso Russomano, do PRB. Hoje nós estamos aqui com o nosso convidado, que é Major Olímpio, candidato do Solidariedade. E amanhã o nosso convidado é o João Dória, do PSDB. Quero lembrar você também o seguinte, nós estamos aqui ao vivo no Facebook do nosso site, né, do nosso portal, que é o x7.com, e você acompanha, obviamente, também aqui na nossa Record News. Além dos nossos dois convidados, que eu quero reapresentá-los, porque você já o conhece, Nirlando Beirão, que é comentarista aqui do Jornal da Record News, e o nosso companheiro Ricardo Couto, também participando da nossa sabatina. Nós convidamos algumas instituições bastante atuantes na nossa sociedade, né, e na nossa cidade. Acompanhem o passo a passo. Por exemplo, uma delas é a Rede Nossa São Paulo, o Instituto Polis, a Fundação Lehman, a ONG Todos pela Educação, do qual o Couto é fundador e da qual eu sou participante, e também do Instituto Etos. Nós queremos agradecer em nome aqui da Record News a participação de todos. Major, bem-vindo, obrigado pela participação. Obrigado. Major Olímpio. Major, atualmente você é deputado federal. Sou deputado federal. Antes de federal, que outras eleições você já participou? Bom, eu fui deputado estadual em 2 legislaturas, em 2006 a 2010, 2010 a 2014. Em 2014 eu me elegi deputado federal e estou no exercício do mandato hoje. Foi sempre pelo mesmo partido, pelo Solidariedade? Não, eu me elegi pelo PV. Aí, em determinado momento, me elegi o partido fez uma composição à época com o governador Serra, que não foi programática, foi de acordos, e eu ingressei judicialmente pelo partido não cumprir cláusula partidária. E aí eu tive a licença e saí do partido, fui para o PDT. Eu estava no PDT e como eu fui um dos que encabeçou a mobilização pela redução da maioridade penal no estado de São Paulo e pela mobilização pelo impeachment da presidente Dilma, o partido fechou questão, o PDT, nas duas circunstâncias e se tornou o casamento impossível que eu permanecesse no PDT. E aí é um convite do Solidariedade, eu me filiei ao partido. Major, você não passou pelo Partido da Mulher Brasileira também? Eu fiquei por 30 dias no Partido da Mulher Brasileira, que nessa transição eu caí no conto do partido premiado. Como é que é isso? Né? Eu sou um cara sonhador. E aí o PMB falou, escuta, cara, forma o partido no estado de São Paulo, sabe? Vamos fazer uma coisa que seja positiva para a sociedade. E eu acreditei, eu e vários parlamentares. Olha, você vai dirigir o partido no estado, você vai formar os diretórios, você vai formar o partido, nós vamos colocar candidaturas para prefeitos, você é potencialmente o nosso candidato a prefeito na cidade de São Paulo, até a filiação, depois desapareceram. Inclusive, é minha a ação no TSE, que suspendeu o fundo partidário e o tempo de televisão, juntamente com o PPS, que entrou com ação também, mas eu entrei, porque realmente foi o conto do partido premiado. Você não conhecia. Valeu. Eu estava intrigado. O senhor chegou na política com o nome militar. Quer dizer, o senhor é o Major Olímpio. O senhor não veio com o nome civil. Isso é uma afirmação de princípios, de achar que a política é muito frouxa, que precisa ter uma espécie de um conteúdo mais bélico, mais agressivo na política, é isso ou não? Não, não é não, Nirlando. Eu me tornei o político, o Major Olímpio, exatamente porque eu sou. Tinha um posto de patente, sempre trabalhei, meu trabalho com a comunidade, com os policiais, né? Eu me tornei político por um acidente de percurso, realmente. Eu sempre fui muito reclamão com as coisas em relação ao que eu acho justo. Imagine, numa instituição militar, um sujeito sai reclamando do governador de salário. Diz que as carreiras estão paradas, que a polícia não tem condição de trabalhar. Então eu fiquei tanto preso, fui transferido tantas vezes que as pessoas me falaram, escuta, Olímpio, você vai acabar sendo condenado como criminoso militar, vai perder posto e patente. Se você quer ter voz, então
vá para a tribuna, vá para a política. Por isso que eu acabei ingressando com isso. E não é para dizer, olha, né, simplesmente por ter uma patente militar, linha dura, bate, mata e arrebenta, nada disso. Simplesmente eu fui, sim, formado por princípios em casa e depois na formação na própria academia do Barro Branco e na minha vida por 29 anos de serviço policial. E naquela coisa, eu sou legalista. Não sou linha dura nem linha mole, sou legalista. Tanto que o meu programa de governo está ancorado na tolerância zero e tolerância zero realmente com os ilegais. Muito respeito com o cidadão. Não é a patente que pode fazer uma diferença em relação a isso. Agora, Major, eu fui para as urnas, não foi para disputar uma eleição, para dizer, não, os militares estão chegando, é a bancada da bala, de jeito nenhum. Eu fui pelas urnas, tive 180 mil votos, democraticamente, disputando a eleição como todos os candidatos. Agora, Major, nessa linha de raciocínio, agora olhando para o seu programa de candidato à Prefeitura de São Paulo, há um projeto, o senhor deve saber, da Câmara Federal, dando poder de polícia para as guardas municipais, para que eles possam fazer também um patrulhamento ostensivo. Qual é a sua opinião sobre isso? É bom, é ruim, é viável, inviável? Como é que é? Isso não é um projeto. Nós já temos uma lei que foi sancionada, é a Lei 13.022 de 2014, que ela regulamentou o papel das guardas municipais no país. Eu tenho visto os candidatos falando tanta besteira, inclusive o próprio prefeito, dando uma demonstração que não sabe o que está gerindo, porque nós não regulamentamos ainda o papel da polícia brasileira, para vocês entenderem. A Constituição é de 5 de outubro de 88, e lá diz as polícias, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, as polícias civis e militares, as guardas municipais para proteção dos próprios serviços públicos municipais, mas nunca se regulamentou. Houve uma regulamentação com a Lei 13.022 de 2014, e lá ela estabelece sim a condição para a guarda municipal, inclusive para as ações, e está escrito na lei, de policiamento preventivo. Mas aí não vai bater de frente com a polícia militar e a polícia civil? Quer dizer, vão ter 3 polícias numa cidade só? Não bate nada. Eu digo sempre que o cidadão é daltônico em relação a quem o protege. Ele não quer saber se tem um jaleco preto escrito Polícia Federal, Polícia Civil. Ele não quer saber se é uma indumentária das Forças Armadas, se é cinza bandeirante da Polícia Militar, se é azul da Guarda Municipal, se é segurança privada. O cidadão quer ser protegido. E não é. Quando as polícias brigam, eu até brinco sempre, são 2 carecas brigando por um pente, não sabe o que fazer com ele. Por não ter regulamentação e pelos governos gerirem muito mal, o sistema de segurança pública está completamente falido. Está aí os resultados. Essa sensação de terra sem lei. Pera um pouco, mas o resultado não é ruim, não é? Quantos morrem em São Paulo por 100 mil? Nós estamos hoje com 8,9 mortes aqui. Não, mas saiu da condição endêmica que diz a ONU, menos que 10 homicídios para cada grupo de 100 mil habitantes. Então, mas a cidade brasileira tem 68 por 100 mas mil. Eu digo para você, a média brasileira está em 28 hoje. Então, nós temos cidades que têm 70 mortes para cada grupo de 100 mil habitantes. Mas, gente, nós estamos falando de um país onde morre 60 mil pessoas assassinadas por ano. Com tudo que nós batemos no peito aqui no estado de São Paulo, mais de 3 mil pessoas vão perder a vida nesse ano no estado de São Paulo. E nós estamos, muitas vezes, a gente bate no peito, nós temos, aqui no estado de São Paulo, como é que foi a redução dessas mortes em chacinas, hein? Como é que foi? Sabe como foi? Não foi o esforço da segurança pública, não. Presença, investigação. O PCC, o Marcola falou, ó, nosso negócio é o tráfico. Se matar na boca para cobrar dívida, chama a atenção da polícia, atrapalha o negócio. Então, chega, diminui esse lance de chacina porque nós não queremos. É lamentável, isso é triste. Eu sou policial há 38 anos, eu vejo como uma vergonha. Eu sou da Comissão de Segurança Pública da Câmara, sou da Comissão de Relações Exteriores e que cuida em relação às Forças Armadas. E eu digo para você, é vergonhoso. Mas como é que você pode usar essa experiência na cidade de São Paulo como candidato a prefeito? Como é a prefeitura tem. Policiamento preventivo, na prática, como é? Quer dizer, como funciona? Quer dizer, qual o nível de armamento que a guarda, por exemplo, pode usar? A lei é clara, nos municípios com mais de 50 mil habitantes, a guarda pode estar armada. O nível
do poder que possa se utilizar com esse armamento, quem está no sistema de segurança pública, eu defendo também para a segurança privada, tem que ter um instrumento que seja compatível, que ele possa realmente rechaçar ações agressivas. Então, e a Guarda Municipal, ela tem que ser uma força muito mais presente do que é. Deixa eu fazer uma perguntinha, eu não consegui perguntar nada ainda, por favor. O senhor fala muito de segurança, eu tenho acompanhado a campanha, né? Os debates, a propaganda na televisão. Eles perguntaram de segurança, não fala. Não, eu sei disso. Mas o senhor sempre toca nesse assunto, né? É o seu lema, né? Tolerância zero, a lei, né? Eu queria perguntar para o senhor, porque São Paulo tem tantos problemas, tirando a segurança, qual seria a sua prioridade caso eleito, né? O que o senhor acha, além da segurança, o maior problema da cidade e o que o senhor pretende fazer? O maior problema da cidade hoje... Tem tantos? Enormes problemas, mas a corrupção, ela é o germe, é o câncer maior que assola a sociedade brasileira e a cidade de São Paulo. Então, nós temos que ter um sistema assim. Se criou uma controladoria geral do município, mas não se instrumentalizou. Então, Couto, eu conversava essa semana com o indivíduo que está fazendo uma construção e dizendo, rapaz, eu fiquei 2 anos na fila para o licenciamento. Agora eu fui na sua prefeitura e me indeferiram. Eu estava reclamando, no corredor um cara já encostou em mim e falou, escuta, ano de eleição, se não pagar pau, não sai mesmo. É a máfia dos fiscais, o senhor está falando? É a máfia dos fiscais, é a leniência. Primeiro, você precisa dar um exemplo. E segundo, você tem que ter instrumentos de acompanhamento permanentes. Você faz o licenciamento hoje para qualquer coisa que você quer fazer na cidade de São Paulo, você tem um protocolo eletrônico, mas não se acompanha mais. Eu vou falar para vocês, por exemplo, de uma obra. É feito o licenciamento, determinado fiscal põe debaixo do braço, fica 1 ano, 2. No edifício Martinelli, para acertar um licenciamento, muitas vezes o encaminhamento de uma área para outra leva 1 ano e meio, 2. E tem que ser na propina, no pau, no jabá, na safadeza. Você vai... olha, eu quero fazer um... Como é que o senhor vai combater isso? Como é que o senhor vai acabar com isso? Exatamente, dotando de um sistema, e o Brasil está dizendo, e a população vai ajudar. E fiscalizando exatamente. Nós temos fiscais aí, Couto, que o cara amealhou um patrimônio de quase 70 milhões, comprou 100 e poucos imóveis, nunca o prefeito soube, o secretário dele não soube, ninguém na região soube, de repente surgiu. A Bíblia já fala, se você não tem cabra, não dá para vender leite. Tem muito vendedor de leite aí que não explica de onde é que está saindo esse leite. E quando eu falo de gestão, então não adianta. E o primeiro dia nós vamos instalar uma auditoria de todos os contratos, de cada centavo que sai dos 54 bilhões do orçamento. Você não tenha dúvida. A própria Secretaria de Finanças, nós temos auditores fiscais do município, 600, dos mais competentes e ávidos e dizendo, pelo amor de Deus, vamos ajudar. Se você precisar de auditoria independente, nós vamos colocar. O que não pode é hoje as formas que nós temos nos contratos, como eles são geridos. Nós acabamos de tirar uma presidente porque não cumpriu a Constituição. Já vai para a cadeia um ex-presidente que montou uma quadrilha junto com eles. Agora, nos estados e aqui no município principalmente, continua o mesmo germe, a mesma doença. E a população está dizendo basta. Esse vai ser meu papel. Nós temos também uma pergunta aqui da ONG Todos pela Educação. E quem está aqui conosco é a presidente executiva da ONG, que é a Priscila Cruz. Por favor. Um dos principais objetivos da gestão municipal na educação é garantir que todas as crianças estejam alfabetizadas até no máximo 8 anos de idade. Infelizmente, a gente tem uma situação, tanto no Brasil, mas também aqui na cidade de São Paulo, a cidade mais rica do país, uma quantidade muito grande de crianças ainda analfabetas. Qual que é a sua proposta para garantir que todas, sem exceção, estejam alfabetizadas até no máximo 8 anos de idade? Eu agradeço, Priscila, e até acompanho, né, os 5 pilares de estruturação da própria entidade, e muito do que eu estou discutindo, eu fui buscar justamente nas organizações não governamentais, que muitas vezes têm muito mais substância e muito mais conteúdo do que o próprio poder público. Nós sabemos do tamanho da dificuldade, hoje há uma carência de 111 mil vagas de creches, há a determinação legal em relação à erradicação desse analfabetismo até os 8 anos de idade. Isso é uma meta governamental. O que nós temos é justamente que tentar produzir mais salas de aulas e mais eficazes para atender. Nós temos 28 mil salas de aula na cidade de São Paulo, 28 mil. Entre
escolas próprias e parceiros, dá mais de 3.200. É preciso ampliar. Há um grande desafio, porque nós vamos ter uma redução drástica em relação a orçamento. Nós temos uma demanda que aumentou para a área pública. Com a crise econômica, a crise social, a mãe estava empregada, o pai estava empregado, a empresa quebrou. Então, a migração para a área pública aumentou significativamente. E a nossa proposta é justamente gestão em cima disso. Nós podemos ter o parceiro e nós vamos ter o parceiro contratado para a creche, para a escola, enquanto nós não construímos ou se avaliamos o custo disso, nós vamos ter. Mas nós vamos respeitar os contratos. Nós não vamos fazer essa história. Olha, eu compro 30 vagas de sala de aula, tem 10 alunos e eu pago por 30 e vamos meiar o resultado. Isso é horrível, isso é danoso para a sociedade. Mas é um grande desafio no país todo, essa questão hoje em relação à educação. Vou falar um pouco sobre transporte público. Circulou aí uma proposta, uma ideia, vem inclusive de dentro da Prefeitura de São Paulo, de cobrar uma taxa em cima dos carros particulares para subsidiar o transporte público. O que tu acha dessa ideia? Olha, ninguém aguenta pagar mais. Muitas vezes se fala, por que não se estabelece o pedágio urbano? Como tem em outras cidades do mundo. Quando o cidadão está pagando já, mas daí não tem uma taxa tão extorsiva chamada o IPVA. Nós já temos os pedágios nas estradas, ou melhora a conservação. O poder público tem que se equacionar para gerir melhor esse recurso. E não dá. Se você chegar no cidadão e falar, escuta, você vai pagar mais... Mas isso não vai estimular ele deixar o carro dele em casa e pegar o transporte público mais barato? Olha, nós temos uma dificuldade muito grande. Hoje, 30% das pessoas na cidade de São Paulo usam o automóvel, porque o transporte público ainda é deficiente. 39% usam o transporte público. E o restante das pessoas andam a pé. São quase 30% da população que anda a pé na cidade de São Paulo. Nós temos uma preocupação, sim, em relação ao crescimento absurdo do subsídio do transporte. Só esse ano, nós já pagamos até junho 1.190 em relação a subsídios para o transporte público, para os ônibus. Eu estou falando de ônibus, basicamente. Então, nós temos que pegar esses contratos e revisar esses contratos, tornar mais execuível. Agora, você criar sobretaxas para o cidadão para subsidiar o transporte público, aí nós estamos criando verdadeiros absurdos nesse momento. O orçamento da Secretaria Municipal de Transporte é de 2.250. Nós temos que buscar equacionar isso sim, em cima da gestão, em cima dos contratos. E é isso que nós temos que fazer. Mas eu estava conversando na portaria ali, né, na hora que você chegou. Outro grande... Só tem problemas em São Paulo, né? Outro grande problema é esse do transporte que o Heródoto levantou e do trânsito, né? Eu levei 1 hora para percorrer 6 quilômetros agora da minha casa até a emissora, né? Quando a gente pergunta para todos os candidatos, desde a outra eleição, qual é a saída para melhorar o trânsito em São Paulo, para poder andar na cidade, né? O senhor está em campanha, ele me contou que ele anda de moto para poder chegar nos lugares, os encontros e tal, né? Mas o que pode ser feito para melhorar esse trânsito agora, que está cada vez pior? Todo mundo fala metrô, todo mundo diz que a solução é mais metrô e tal. Só que o senhor viu o jornal hoje? Pararam mais uma obra do metrô. Né? Perto da tua cara, Mackenzie, aquela região lá. O que é possível fazer a curto prazo para a gente andar em São Paulo? Essa linha das universidades, só de pedra fundamental, já daria para fazer metade da linha toda. Isso já é uma enganação. Cada eleição que tem, vai um candidato, vai um governador na Vila Brasilândia e diz, o metrô vai chegar aqui. Mas não diz quando. Agora está o governador e o prefeito tentando ludibriar a população do jeito, dizendo, olha, não tem um hospital aqui na Brasilândia porque nós tivemos que mudar o local por causa da estação do metrô. E agora anunciaram que não vai ter a estação do metrô. Quanto é que a prefeitura investe no metrô? Quanto é que ela investe? Olha, a prefeitura tem que investir. Quanto é que ela investe? De 2008 para cá, de 2008, não, nós estamos a 2007 para cá, nós estamos há 9 anos. Foi o Kassab, era o prefeito, disse, a prefeitura vai colocar 2 bi no metrô. De lá para cá, até 2013, se colocou 970 milhões de reais no metrô. O prefeito Haddad colocou 74 milhões de reais, segundo informações dos próprios portais de transparência da prefeitura. Então, tem colocado uma coisa assim, não mas foi os 74 milhões, não dá para fazer 1 quilômetro de metrô. De forma nenhuma, mas
Mas o problema todo, a pessoal estrutura do metrô, ela é extremamente custosa. Aliás, é a única estrutura de metrô no mundo que ela não é administrada pela administração municipal. O metrô é só a cidade de São Paulo. Isso é uma coisa que tem que se discutir. É administrado pelo Estado. É administrado, por isso que eu estou dizendo. Qual é a lógica? Não tem lógica. É como as marginais. Não tem lógica para isso. Então, eu estou dizendo sobre o cunho da administração. E quando nós falamos em reordenamento urbano, o novo plano diretor, ele trouxe uma nova dinâmica para um reordenamento da cidade. O plano diretor aprovado em 14. Porque em 70, nós já falávamos, o trânsito de São Paulo é insuportável. Aí nós tivemos o primeiro tentativa de ordenamento urbano na cidade de São Paulo. Foi lá o Prestes Maia em 1930, falando das avenidas, os corredores. Depois, em 72, nós tivemos um plano para isso. Tivemos o Estatuto da Cidade em 2001. Aí nós tivemos um plano diretor para a cidade de São Paulo em 2002. Ele só foi alterado agora em 2014. E qual é a dinâmica dele? A grande luta, tentar deixar o trabalho mais próximo do emprego. Na cidade de São Paulo, Couto, Nirlando, 70% do trabalho está concentrado no chamado Centro Expandido em 5 subprefeituras. 4.700.000 pessoas usam o metrô por dia e gastam um tempo danado. Hoje, nós temos que tentar criar, e as alternativas estão sendo realizadas lentamente, mas nós precisamos expandir os corredores, as faixas exclusivas para o transporte público, mas respeitar o conteúdo até da própria lei, do plano diretor. Para você fazer uma faixa exclusiva, um corredor, você tem que ter pelo menos 3 faixas de rolamento. Nós temos lugares onde está fazendo com 2. Major, vamos fazer um intervalinho aqui. Olha, nós vamos fazer o nosso primeiro intervalo com a nossa sabatina de hoje, o nosso convidado, o Major Olímpio, que é candidato do Partido Solidariedade. Em instantes, a gente volta para que possamos acompanhar melhor os seus planos de governo para a cidade de São Paulo. Eu já disse que ele é um dos candidatos à prefeitura. Já. Hoje você está acompanhando a segunda rodada da nossa sabatina com candidatos a prefeito de São Paulo. Nosso convidado hoje é o Major Olímpio, que é candidato do Partido Solidariedade à Prefeitura de São Paulo. Bom, nós temos aqui mais uma participação de uma ONG muito importante para a nossa cidade, que é o Instituto Etos. E quem está presente aqui para fazer uma pergunta ao candidato é o presidente Jorge Abrão. Vivemos um momento de descrédito na política. A democracia representativa ela já não responde mais aos anseios da população de uma maneira geral. Uma forma da gente sair dessa armadilha e avançar na nossa democracia é estimular a participação dos cidadãos. A democracia participativa pode ser um caminho de revalorizar a política. Como você pretende estimular a participação através do Conselho de Representantes da cidade? Bom, o Conselho de Representantes da cidade, Abrão, muito obrigado da pergunta. Ele hoje tem 120 membros, ele foi criado. Nós temos mais 16 conselhos participativos em relação a áreas de saúde, de educação, uma série de coisas. Ocorre que ele foi esvaziado. Houve um lançamento do conselho e, posteriormente, nós tivemos, ao longo de toda a trajetória, 2 reuniões do conselho. O prefeito diz, olha, foi esvaziado o conselho porque o principal eu fiz, que foi o plano diretor estratégico e também a lei de uso e ocupação de solo novas. Mas não é nada disso, nós temos que ter esse conselho participando realmente. Ele tem representantes de todos os segmentos, das forças vivas da sociedade, e ele tem que estar muito próximo. Como nós temos que ampliar os conselhos de áreas, nós temos 27 secretarias e apenas 16 conselhos hoje em relação a áreas. Nós temos que estimular, não pode ser só uma coisa de papel, os conselhos participativos das áreas das subprefeituras. Você tem toda a razão quando você diz que a política caiu em absoluto descrédito. Não é porque simplesmente se tirou uma presidente que não cumpriu o seu juramento, um ex-presidente que vai já sofrer as ações da justiça,
mas é preciso passar limpo como um todo. As pessoas olham hoje e falam, bom, é político, então não presta, é farinha do mesmo saco, é safado, não vou votar em ninguém, vou votar em branco, não quero mais saber. E nós temos que estimular justamente o contrário. É a participação popular, a questão da administração, ela cumprir, de fato, a transparência em relação ao orçamento, as suas ações, a sociedade participar efetivamente desse processo. Eu te digo na prática, por exemplo, você pegar Operação Tapa Buraco, vários municípios fazem isso no país. O cidadão aciona, fala, tem um buraco na minha rua. Quem vai dizer está cumprido o tamponamento do buraco? É o cidadão que fez a queixa. Agora, Major, essa participação inclui também a eleição direta dos vice-prefeitos da cidade de São Paulo? Não, dos vice-prefeitos, não, dos subprefeitos. Do prefeito. Não, eu sou totalmente contrário. Políticos ou técnicos, os seus subprefeitos? Não há de ser políticos, você tem que ter quem tenha credibilidade, conhecimento, competência para realizar. O prefeito tentou mandar um projeto para a Câmara Municipal aqui, como lá em Brasília se mandou, dizendo, olha, vai ser eleição, nós vamos fazer isso. Você delega responsabilidade, mas a competência, ela é sua. E nós temos que ter as subprefeituras com orçamento. É melhor o povo escolher o seu subprefeito? Isso aí, ó, se nós formos já falar... É uma pessoa do bairro nós ali vamos então... falar Aí você cria uma situação que ela é inviável de convivência administrativa. Você pode ter um prefeito que ele tenha uma maioria esmagadora para ser prefeito da cidade e não tenha, e aí você tenha uma oposição muito dura numa região e você não consegue gerir. Então, é demagógico essa situação de dizer, olha, é o pleno da democracia. Você pode colocar pessoas que são da região e etc. Agora, a nomeação e a retirada pela competência dela, o acompanhamento pelo Conselho da Comunidade da região, tudo isso é absolutamente viável. Agora, você dizer, eu vou fazer eleições para as 32 subprefeituras, isso é demagógico, isso é de jogar para a torcida. A Câmara Municipal enterrou o projeto, ele nem começou e também não se fala mais em relação a ele, porque você não consegue dar praticidade a ele. Major, a semana passada a Folha de São Paulo, Datafolha, publicou uma pesquisa sobre os padrinhos dos candidatos, dos principais candidatos. E descobriu ali que os padrinhos de todos esses candidatos que estão liderando a pesquisa, mais tiram do que dão votos. No seu caso, o senhor é do Solidariedade. O senhor acha que o Paulinho da Força, que é o líder do partido, mais tira ou mais te dá votos? Mais me dá votos. O Paulinho é o maior líder sindical desse país, né? E ele faz até uma ponte extremamente positiva em relação ao segmento de trabalhadores e a ligação com os sindicatos. Então, para mim, eu não tenho a menor dúvida que me agrega valor. Foi o presidente do partido, me convidou para vir para o Solidariedade, me deu liberdade de expressão e voto, que é raríssimo num partido você ter isso, e me deu toda essa condição e plenitude, e ainda fez o encaminhamento para que houvesse a decisão da Executiva Nacional do Partido, da Estadual e da Municipal, para que eu fosse o representante do partido aqui na cidade de São Paulo. Queria falar de saúde um pouco. Existe esse polêmico programa dos Mais Médicos, né? E uma suspeita de que os cubanos estão aí infiltrados para promover uma certa subversão e tal. Existe, o Mais Médicos funciona e funcionaria em São Paulo? Essa suspeita em relação aos cubanos, como é que o senhor veria isso? Nós não temos suspeitas em relação aos cubanos, não. Nós tivemos contratos fraudulentos e de semi-escravidão em relação a profissionais de medicina cubanos. Eu acompanhei isso em relação à Câmara Federal, sem a menor dúvida, semi-escravizados, com uma grande parcela dos seus salários tungados pelo governo cubano, sim, e até em relação, se colocando em dúvida em relação à condição profissional. Nós temos uma dificuldade muito grande para médicos e para trabalharem nas áreas públicas, nas áreas mais inóspitas do país. Na cidade de São Paulo, segundo registros municipais, tem 290 profissionais trabalhando no programa Mais Médicos.
nós precisamos buscar fórmulas para ter mais profissionais. Precisaríamos ter minimamente hoje mais 800 médicos trabalhando no município. Mas eu não vejo como a saída o programa Mais Médicos na essência do que ele foi constituído e na forma que foram colocados os profissionais para trabalhar nisso. Não inspira credibilidade. Major, educação. Fiz essa pergunta ontem para o Celso Russomano, vou fazer para todos. O projeto mais polêmico que está em discussão, o senhor deve saber, é a Escola Sem Partido, né, que está em discussão lá no Congresso, o senhor está na Câmara, né? Queria saber qual é a sua posição sobre esse tema e se pretende adotar esse modelo em São Paulo. Bom, a questão da Escola Sem Partido, ele começou com um movimento, já se tornou uma lei estadual em Alagoas, que está com ação direta de inconstitucionalidade sobre ela. Câmara também, nós já temos projetos em 9 estados, você tem um projeto tramitando na Câmara em relação a isso. Eu sou favorável à escola sem partido na essência, não exatamente no projeto. Eu entendo que a escola tem que dar uma formação holística, sim, ela tem que formar, informar, mas ela não pode ser utilizada só como um instrumento de formação ideológica e como vem sendo acompanhado. Então, o espírito do projeto de dizer da participação da família, do pai e da mãe, poderem efetivamente opinar e acompanhar a dinâmica dos conteúdos que são transmitidos aos seus filhos, isso é mais do que proveitoso. Nem a extrema esquerda, nem a extrema direita, mas sim se pensando no melhor para a formação. Então, quando se fala na escola sem partido, sem ter a tendência política, não é para engessar o professor, não é para engessar conteúdos, não é, olha, vai ter na essência do projeto, acho bobagem, você vai escrever num quadro as obrigações do professor, o próprio código de ética, o contrato que ele tem, relação que ele atua, já estabelece as condicionantes que ele tem que trabalhar. Major, vamos a mais um intervalo. Você acompanha aqui a nossa segunda rodada das sabatinas aqui da nossa Record News. Hoje o candidato é o Major Olímpio do Partido Solidariedade. A gente vai voltar daqui a pouco. Este é o terceiro bloco da nossa sabatina, com mais um candidato à Prefeitura de São Paulo. Hoje o nosso convidado é o Major Olímpio, candidato de Solidariedade, que está aqui conosco. Também com a participação do jornalista Nirlando Beirão e do jornalista Ricardo Cocho. Nós estamos aqui conversando com ele. Nós pedimos também à ONG Nossa São Paulo para que fizesse uma pergunta para o Major. E o Oded Grajev está aqui para fazer a pergunta. Oded. A mais recente pesquisa, feita pela Rede Nossa São Paulo, em parceria com o IBOP, mostra que o paulistano gasta, em média, 2 horas e 38 minutos por dia no trânsito. Isso equivale quase a 1 mês por ano, que o paulistano passa no trânsito. Além disso, a pesquisa mostra que a grande maioria das pessoas que usam carro gostariam de se mudar para o transporte coletivo, especialmente o ônibus, se realmente fosse um transporte de qualidade, que oferecesse rapidez, fluidez, conforto e pudesse conectar as pessoas do lugar onde estão para onde querem ir. Então, gostaria de saber qual é a sua proposta para reduzir o tempo que o paulistano passa por dia no trânsito e qual é a sua proposta para fazer com que quem usa carro possa ter vontade, se sentir cômodo em utilizar o transporte coletivo, especialmente o ônibus. Oded, obrigado pela pergunta. Eu que tive quando você e mais um grupo de sonhadores lançaram a Nossa São Paulo num evento, num buffet já há alguns anos na Francisco Leitão, e eu acompanho e me pauto justamente pelos indicativos da Nossa São Paulo. A questão do transporte público, nós temos que ampliar, sim, a malha de corredores, de faixas exclusivas, nós temos que aumentar o volume dos transportes. A atual administração da prefeitura tirou 3 mil ônibus. Então, o que você vai fazer com os carros se você aumentar a faixa dos ônibus? Não é aumentar, não. Você tem que aumentar a malha aonde você vai ter essas faixas. No plano diretor estratégico já está previsto. Em ruas ou que tenham menos de 3 faixas de rolamento, você não põe. E com a ampliação
desses corredores, você facilita, porque hoje ainda se está dizendo, não aumentamos a velocidade dos corredores, mas o tempo de viagem ainda permanece em 2 horas e 20 minutos. Então, porque o volume de trânsito é absurdo. Nós temos uma circulação imensa, uma frota imensa que está circulando nisso. Enquanto nós não tivermos mais disponibilidade do transporte com melhor qualidade, então a atual administração tirou 3 mil ônibus de circulação, diminuiu a frota de 17 mil para 14 mil ônibus na cidade de São Paulo. Tá? Então, isso faz com que essa opção diminua. As pessoas ainda estão se deslocando verdadeiramente como se estivessem enlatadas. Mas não é mais uma questão de picos de horário do que propriamente o número, o volume, a quantidade de ônibus? Porque a gente vê muito ônibus vazio, dependendo da hora. Quer dizer, isso não teria que ter uma outra racionalidade? Mas, a longo tempo, a racionalidade está justamente em fomentar o trabalho, o emprego, desde os arranjos produtivos locais, ao comércio, às empresas de tecnologia, a geração de emprego nas regiões periféricas para que o deslocamento seja menor. E aí a ideia não é minha, não. Já está na lei dizendo que esse é o caminho até 2029. Agora, só a lei, sem tirá-la do papel, o prefeito sancionou a lei em 2014. Não mexeu em absolutamente nada disso. O resultado é exatamente que nós temos uma equação que ela não fecha. Nós temos 4 milhões e 700 mil pessoas se deslocando para a central da cidade de São Paulo. Aqueles que tentam se deslocar de automóvel, acontece isso mesmo, Conde? Nós temos áreas onde nós colocamos indevidamente, não sou contra a ciclovia, não. Mas você tem regiões onde a ciclovia ela sai de nada para lugar nenhum, ela não atende absolutamente nada em relação nem ao transporte, nem ao lazer, nem ao esporte. E ela acabou obstruindo mais ainda o tráfego de veículos. Mas o senhor usa transporte público? Eu uso. O senhor já pegou o metrô? Eu uso, eu pego. Você já pegou o ônibus? Pego. O senhor falou que veio para cá de moto? Não, hoje eu não vim de moto, mas eu uso. Ele usa moto na campanha. Eu uso moto muitas vezes na campanha. Então o senhor não usa transporte público? Eu uso. O senhor já foi de sardinha e lata dentro do ônibus? Várias vezes. Eu moro na Zona Norte de São Paulo. Não estou duvidando. Não é só agora para tirar foto para a campanha, não. Eu estou falando porque... quando eu estava na Assembleia Legislativa, eu entrava no metrô, ali na estação Jardim São Paulo, perto de casa, e eu ia para a Assembleia Legislativa, eu ia de metrô porque eu trocava de vagão a cada instante, porque eu queria saber quantas pessoas me conheciam e com quem eu conseguia interagir. Várias vezes, então eu uso o transporte público. Quanto custa uma passagem de ônibus? A passagem de ônibus hoje ela está em R$ 3,00. R$ 3,00 e... Eu venho de metrô. Quanto está a passagem de alguém, sabe aí? 3,80? 3,80. Então você faz tempo que você não pega o ônibus. Não, de forma nenhuma. Não, não sabe quanto é o preço da passagem, pô? Não, que é isso? Não, vou falar. Não, agora não. Vou falar a coisa francamente. Faz tempo que eu não pego ônibus. De forma nenhuma. Eu acabei de andar por esses dias. Eu sempre pego. Meu filho compra as passagens pra gente. Quanto é que custa a passagem do metrô? 3,80. Lógico, que o do ônibus é 3,80, claro. Major, vamos falar de Uber, que é um tema que está aí e tal. Claramente, qual é a sua posição? Quer dizer, o Uber hoje cumpre uma certa função social de dar emprego, mesmo que informal, a gente que está desempregado. Por outro lado, tem a crítica dos taxistas tradicionais, dizendo que está tirando movimento. O que o senhor pensa disso? A questão do Uber, hoje, nós temos que regulamentar melhor isso. Por quê? Quem está trabalhando com o Uber está literalmente escravizado num contrato em que é obrigado a dar 25% do valor do que trabalhou. Então, você precisa regulamentar melhor isso aí. E você não pode, para você ser taxista hoje, você tem que ser um motorista profissional, você paga uma série de taxas. E, logicamente, da forma que foi feito com... Eu tenho que nós temos que regulamentar o aplicativo. O Uber, que ele não é uma empresa de transporte nem nada. Ele simplesmente é um aplicativo, é uma ferramenta, faz a ligação do usuário com isso. Então você tem que colocar e regulamentar de forma equivalente, que não seja uma concorrência desleal em relação ao táxi. Nós temos 37 mil táxis na cidade de São Paulo, com 42 mil taxistas, que você tem taxistas compartilhados, tá? E que realmente
perderam 30%, 40% das suas receitas e estão trabalhando para compensar 16, 18 horas por dia e estão se matando para isso. Também você tem muitos jovens profissionais liberais que estavam desempregados que vão para uma ferramenta como o Uber e não aguenta depois, porque não estão fazendo previsão nenhuma em relação à manutenção do veículo, ao desgaste do veículo, à previdência, absolutamente nada. Então, o poder público, nesse momento, ele tem que regulamentar. Ok. Vamos fazer mais um intervalo. Nós vamos a mais um intervalo da nossa matina de hoje. Daqui a pouco a gente vai voltar com o último bloco. Hoje, nosso convidado é o Major Olímpio, candidato a prefeito de São Paulo pelo Solidariedade. A gente volta em instantes. Durante toda essa semana, nós estamos fazendo uma sabatina com um candidato cada dia aqui na nossa Record News. A ordem pela qual os candidatos estão se apresentando aqui foi feita através do sorteio, acompanhada pela assessoria de todos eles. O nosso convidado de hoje, você já viu nos blocos anteriores, é o Major Olímpio, que é candidato do Solidariedade. Coach. Major, faltam só 27, 28 dias para a eleição, né? Muita gente, falta pouquinho, menos de um mês para a eleição, né? Na semana passada, o ministro José Serra, o ministro tucano, das Relações Exteriores, ele disse que no segundo turno estarão, segundo a opinião dele, o Celso Russomano e mais um. Não disse quem. Primeiro, eu queria saber se o senhor concorda com o Serra. Segundo, quem seria esse mais um? E terceiro, o que o senhor pretende fazer? O senhor está com um índice baixo na pesquisa, faltam poucos dias para a eleição, para mudar esse cenário. Bom, em primeiro lugar, eu discordo do Serra na medida em que nós não temos ainda nenhuma definição de quem vai fazer o segundo turno dessas eleições. As pesquisas apresentadas até agora, elas se reportam antes do início dos debates e do horário eleitoral de televisão. E as pessoas estão conhecendo e comparando. Então, eu tenho uma plena convicção e eu sinto isso pelas ruas, as pessoas me dizendo o tempo todo: Olímpio, assume o seu papel na história, você nos representa em relação ao nosso sentimento de indignação com o que está acontecendo na política brasileira. Não é simplesmente que eu fui lá na posse daquela farsa da posse do Lula para dizer que era uma vergonha o que estava acontecendo. Não, é que nós precisamos mudar verdadeiramente. E eu sinto no posicionamento das pessoas em que nós vamos ter uma grande transformação em relação à expectativa que ela mostrava nas pesquisas até então apresentadas, do grau de conhecimento das pessoas em relação aos candidatos, com o grau de conhecimento após a apresentação das candidaturas. Então, eu não tenho a menor dúvida, a minha campanha nós não temos recursos, aliás, isso para a gente foi positivo. A nova lei, no momento em que ela restringiu o financiamento privado de pessoa jurídica das empresas, que eu tenho dito, a miséria nos iguala. Então tem que ser na sola do sapato, tem que ser no convencimento, e eu tenho certeza, não sei se vai ser com o Celso Russomano, com a Marta, seja quem for, para ser campeão tem que jogar com um time grande, não tem jeito, não dá para ganhar no tapetão não. E eu vou estar nesse segundo turno, seja com qual deles for. Major, a cidade de Montreal precisava de uma ponte em cima do rio São Lourenço, que é bem do lado da cidade. Aí eles fizeram um plebiscito perguntando para a população o seguinte: vocês querem ou não que a gente faça a ponte? Aí teve um plebiscito, a cidade disse queremos, e foi estabelecido um X no imposto predial, no imposto do IPTU deles, para pagar a ponte. Pergunta o seguinte: você acha que grandes obras no município de São Paulo deveria ter também uma consulta popular através do plebiscito, porque somos nós que pagamos a conta? E nós não temos acesso ao dinheiro que a gente bota na mão dos administradores? Estamos falando da prefeitura, mas poderia ser outros? Se você for fazer plebiscito hoje para essa circunstância, aí que você trava a administração então, de vez. O povo não tem que ser consultado? Não, o povo é consultado Aonde? na medida... Olha, quando nós temos a apresentação do orçamento, dos planos de governo, do plano de metas que a prefeitura é obrigada, 90 dias depois da posse, você tem que apresentar um plano de metas e você estabelecendo o que é que você vai realizar. E isso é lei, você é obrigado a se pautar por isso. Aí você tem a representatividade.
Não adianta você tentar dizer que você vai fazer, olha, nós derrubamos o Minhocão, nós transformamos em Boulevard. Se você for fazer um plebiscito disso, você não funciona, você não deixa funcionar a administração. Por que as pessoas que moram ali não têm o direito de palpitar se querem ou não Minhocão? As pessoas têm o direito de palpitar, você faz audiências públicas, você discute essas circunstâncias. Eu estou falando de ficção. Não, ficção porque é as você... pessoas não aparecem. Não, ficção é você tentar dizer... As pessoas não aparecem, pô. Ficção é você tentar dizer que a cada obra de porte que você for realizar, você vai fazer um processo, uma eleição para isso. Você se torna absolutamente interminável. Isso é assim em outros países do mundo. Funciona em outros países do mundo. No Brasil não funciona. Por quê? Você acha que nós não temos condição de Você dizer? tem a condição, mas olha o tamanho, o volume populacional, como é que é difícil para fazer eleições aqui, Heródoto. Deixa eu só dar um exemplo que o Heródoto falou. Recentemente, várias grandes cidades do mundo fizeram esse plebiscito para saber se a população queria ou não Olimpíada. E várias não quiseram. Sim. Foi uma decisão por plebiscito. Mas foi um item, um ponto para se fazer a Olimpíada. Não é exatamente para você. Eu estou te falando de uma ponte em cima do rio São Lourenço. A população decidiu se queria ou não a ponte. Porque ela ia ter que pagar. Se vão pagar, vamos, então a gente faz a ponte. E, aliás, o imposto durou enquanto pagou a ponte. Não, mas aqui diminuiu. A população paga pela ponte e não tem a ponte. Não, pois é, então. E você vai no Canadá, se você for pegar a lei de licitações, os procedimentos, eles são muito mais ampliados e avançados, com muito mais controle da própria população. É que nós somos alijados, vai desculpar, mas a estrutura que está formada é para nos alijar da tomada de decisão. Para isso, nós temos nossos representantes. Alguém já falou aí que a gente está pouco mal representado. Não sei como você se sente, inclusive, como deputado federal. Sim. Né? Quer dizer, perdeu a representatividade e não há essa divisão do poder. Não, a classe política como um todo, pior do que a própria avaliação da presidência. Aquela cédula americana que a gente diz, eles não têm máquina de... Porque a cédula é desse tamanho. Sim. E você palpita em tudo. Você palpita na ponte, você palpita no ponto de ônibus, nas coisas do seu dia a dia, do seu cotidiano. Participa. Por que não? Por que não podemos palpitar? Na prática, você perguntou em relação a obras e etc. Sim, não, eu estou falando nós não de obras. temos a condição... Eu estou falando de obras. Sabe, a cada Eles vez... palpitam sobre obra. Quando tem eleição para presidente, não se vota só para presidente. Se vota para presidente e mais 50 coisas embaixo que aproveita para perguntar para você que você concorda ou não. Mas você funciona justamente através da própria representatividade, das próprias audiências. É uma questão de praticidade, Heródoto. Tudo bem. Bom, nós vamos dar 1 minuto e meio agora para a sua consideração final e ninguém vai atrapalhar. Por favor, Major. Bom, eu gostaria de agradecer ao Grupo Record, à Record News, a vocês três, e dizer para a população, preste muita atenção no momento do seu voto. Voto, ele não tem preço, ele tem consequência. O que você vota agora, você vai viver os próximos momentos com o seu representante em relação a isso, seja a Câmara Municipal, seja o prefeito da capital. Eu estou me colocando como alguém que está disposto a inovar, acompanhar cada centavo do dinheiro público e ajudar a população a fiscalizar o uso desses recursos. E eu conto com vocês, conto com a multiplicação, digam para as pessoas exatamente que eu vou reproduzir na administração municipal os 38 anos de vida pública que tive como oficial da Polícia Militar de São Paulo, como deputado estadual e agora como deputado federal. Major, obrigado pela participação e pelo debate aqui com... Né? Nossa intenção é justamente mostrar pontos do programa dos candidatos a prefeito de São Paulo. Muito obrigado. Eu que agradeço. Bom, queremos agradecer a sua participação conosco, a sua audiência conosco e lembrando que amanhã, quarta-feira, que é feriado, mas a turma vai trabalhar aqui. E o nosso convidado na sequência de sabatinas é o candidato do PSDB, o João Dória Júnior. Major, obrigado pela participação. Obrigado. Deu para falar de bastante assunto. Deu para falar.